Precisamos falar sobre o Kevin. É um romance psicológico, uma obra corajosa, provocadora e muito dolorosa. É leitura obrigatória para quem se interessa por narrativas psicológicas, discussões sobre maternidade, drama familiar e o lado sombrio do ser humano. A autora Lionel Shriver, com a sua escrita precisa, nos entrega um romance epistolar que escancara uma das maiores feridas da maternidade: o medo de não amar o próprio filho e o medo de ser corresponsável por aquilo em que ele se transformou. Lionel não apenas escreve um romance, ela descortina uma ferida social, psicológica e profundamente íntima. O livro é estruturado em forma de cartas da protagonista Eva ao pai de Kevin, Franklin, que é um pai ausente, marido machista e indiferente. A obra é uma meditação densa e incômoda sobre maternidade, paternidade, casamento, culpa e o mal encarnado na figura de um filho. Existe um antes e depois do nascimento do Kevin na vida do casal. Um caminho para a escuridão. Kevin representa o mistério do mal nato versus o resultado da negligência emocional e da desconexão familiar. É uma figura que gera desconforto constante. Nas cartas, Eva reconstrói passo a passo o caminho tortuoso até o massacre que o filho cometeu. Ela também reconstrói a si mesma como mulher, esposa, mãe e ser humano diante do horror. Ter um filho nunca fez parte de seus planos, mas ela cede aos apelos de Franklin, cede àquela pressão quase invisível que molda o destino feminino. Com o passar do tempo, Eva decide ter mais um filho. Dessa vez, a gravidez foi desejada e amada. Assim nasce a pequena Célia, filha mais nova do casal. Uma menina doce, afetuosa e inocente, o oposto do irmão mais velho. A relação mãe e filho é marcada por ressentimento mútuo e desconexão desde a gravidez. Eva não romantiza, ela admite que nunca sentiu uma conexão emocional verdadeira com seu filho, desde o útero aos gritos da infância. Acredito que Eva teve uma depressão pós-parto, e sim, ela se esforçou como mãe. Ela tentou amar o Kevin, mas depois desistiu, pois ele parece ser moldado para rejeitá-la, para desafiá-la, e cada interação entre os dois carrega um embate psicológico. Kevin parece recusar a existência, parece ter prazer em contrariar e maltratar a mãe desde pequeno, sempre distante, manipulador e, segundo Eva, malicioso desde o berço. A relação familiar é destinada ao fracasso e destruição. O grande trunfo do romance está na sua ambiguidade. Kevin seria mesmo um psicopata nato? Ele nasceu mal ou se tornou mal? Se os pais falassem sobre o Kevin com um psiquiatra e psicólogo, o destino de todos seria diferente? Será que a ausência do afeto materno, a ausência do pai e sua negação diante das falas da Eva contribuiu para seu comportamento manipulador, frio e assassino? A narrativa monocular não entrega respostas fáceis. Em 2011, o livro foi adaptado para o cinema. A diretora Laine Hansen transforma o texto denso em uma experiência brutal. A diretora utiliza uma paleta de cores simbólica. O vermelho é onipresente, do molho de tomate ao sangue real, para nos lembrar constantemente da tragédia que está por vir e da que já passou. A narrativa é não linear, fragmentada, como se a própria memória de Eva, interpretada por Tilda Swinton, estivesse partida em pedaços difíceis de encaixar, com silêncios eloquentes para transmitir a inquietação de Eva. Sua expressão corporal e emocional revela a tensão do filme. Ela carrega nos olhos o peso de uma culpa que não encontra lugar para pousar. Sente-se culpada e fracassada como mãe, mas também aterrorizada e impotente diante do comportamento do filho.
Na adolescência, Kevin é interpretado por Eras Miller e foi uma escolha perfeita, pois ele nos mostra um adolescente com olhar e comportamento inquietante, sedutor e ameaçador. O ator encarna com perfeição o personagem, belo e ameaçador, inteligente e muito manipulador. Kevin é uma espécie de espelho quebrado, você nunca o vê por completo. Tudo o que sabemos dele vem pela voz de Eva, e ainda assim ele se impõe como uma presença perturbadora e enigmática. A tensão entre mãe e filha é capturada com maestria através de olhares e gestos. Eva é sempre confrontada e desacreditada pelo esposo, que nunca acredita em suas falas e diz que ela precisa de ajuda médica, mas nunca o Kevin, pois Franklin não via nada de errado no filho, sempre negando ou minimizando os sinais de alerta. O massacre revelado desde o início não é o clímax, mas o eco inevitável de um longo processo de erosão emocional e moral e desconstrução do ser humano. Eva representa uma mulher que foi devorada pela expectativa social de ser mãe, e ao falhar nessa função, segundo os olhos da sociedade, é punida com a eterna suspeita de ser responsável pelo monstro que criou. Depois de perder tudo, a culpa não a abandona. Ela vive isolada, aterrorizada, hostilizada pelos vizinhos e apedrejada pelo olhar público. Mesmo sendo uma das vítimas do Kevin, ao ter perdido a família, Eva passa a ser hostilizada pela comunidade, inclusive por mães das vítimas. Não existe acolhimento. Toda a culpa recai sobre Eva. Precisamos falar sobre o Kevin. É uma experiência que confronta o leitor e o espectador com o lado mais obscuro da parentalidade, do comportamento, da culpa e do fracasso. O filme não é explicativo. Pelo contrário, ele convida o espectador a viver o desconforto, a incerteza, a ambiguidade. Onde o texto oferece racionalização, a tela oferece sensações viscerais. O livro e o filme se complementam. Lionel destrói a fantasia da maternidade perfeita e obriga o público a refletir e perguntar: e se o amor materno não for suficiente para alcançar a mente e o coração de um filho? Será que Kevin nasceu mal ou se tornou assim? Vemos duas gestações, uma forçada e outra amada, e dois filhos com comportamentos diferentes. Creio que a autora traz duas gestações de forma proposital. E fica a pergunta: será que ele sentiu a rejeição na gravidez e maltrata a mãe por isto? Na prisão, Kevin diz para a mãe: quando a gente monta um show, não atira na plateia. E Eva responde: quer dizer que me deixar viva foi a melhor vingança. Precisamos falar sobre o Kevin. É um convite sobre maternidade, família, comportamento, sistema educacional e psicopatia juvenil. Os porquês envolvem toda a obra. Os questionamentos são o coração do livro. A autora nunca oferece uma resposta definitiva, e é aí que reside a magnitude e genialidade da obra atemporal.